Vamos então para a aula de número 10 da série Primeiras Frases em Japonês. Se você acompanhar todas as aulas dessa série, com certeza o seu japonês vai estar em outro nível e você vai ter as bases do japonês mais fortalecidas. Aqui você vai aprender várias palavras e vai ver também várias estruturas de frases, né? Na aula passada a gente viu uma palavra relacionada a lugar, né? A gente aprendeu a dizer aqui. Agora a gente vai aprender a palavra relacionada a aí, ali e também a perguntar onde, né? Onde está alguém, onde está alguma coisa. E claro, junto com isso daí, né? Apesar de ser pouco conteúdo, 3 palavras só, a gente, através das frases de exemplo que a gente traz, a gente acaba aprendendo palavras novas, a gente acaba vendo como que as estruturas que a gente conhece podem ser usadas em outras situações. Na primeira frase, eu tenho aqui, Koko wa posto desu. Asoko wa restauran desu. Aqui é o correio. Lá é o restaurante. Então, eu tenho aqui, ó, Koko wa. Aqui eu tenho a partícula wa. Então, quando eu tenho isso aqui, falando sobre aqui. A partícula wa delimita o assunto principal da frase, o tópico, né? Ela pontua sobre o que eu vou falar. Então, aqui eu vou falar sobre aqui, ok? E aí temos posto, que é uma das formas de dizer correio. Existe uma outra forma que talvez você escute em algum material didático, alguma coisa que também é muito utilizada, que é yubin kyoku, ok? Yubin kyoku significa correio também, ok? São sinônimos, 2 formas de se referir. E aqui eu tenho o desu, que dá a ideia de é. Então, quando eu falo aqui é o correio, né? É esse desu no final que dá essa ideia de ser. Aqui eu não tenho uma frase, eu tenho 2. Eu coloquei uma em sequência da outra para mostrar que, mesmo com o conhecimento que você tem, que é básico, né, fazer simples afirmações, você consegue juntar mais de uma frase, né, falando 2 dentro de um mesmo contexto e transmitir uma ideia. Então ele disse aqui, ó, aqui é o correio, lá é o restaurante. E aí somos introduzidos a palavra asoko, que significa lá. Ele está apontando para algum lugar longe de ambos, né? Asoko wa restauran desu. E essa palavra aqui significa restaurante. Restauran, ok? Restaurant significa restaurante. Na próxima frase, a gente tem, na verdade, a mesma frase, só que dita de outra forma. Ela está mais informal. Olha só. Koko wa posto. Asoko wa restauran. Eu simplesmente não coloquei o desu aqui. Isso deixa a frase mais informal. Você precisa usar o desu quando você está falando com pessoas que você não tem tanta intimidade. Então, se você está perguntando informação para alguém na rua, você precisa ser cordial, você precisa ser formal. Então, você fala com ele. Agora, se está falando com um colega, com um amigo, né? Assim, você não precisa colocar. Se você apenas falar, Koko wa posto. Aqui é o correio. Beleza, a afirmação vai ser transmitida. Asoko wa restaurant. Lá é o restaurante. Ok? Então fica a lição aí que com o desu ele fica formal. Se você tirar ele, continua sendo uma afirmação, só que fica informal. Na próxima frase, temos alguém fazendo uma pergunta. Então ele chega e fala: Sumimasen, Kyoto wa koko desu ka? Com licença, Kyoto é aqui? Kyoto é o nome de uma cidade no Japão, né? Então ele começa com esse sumimasen, que é uma forma de dizer com licença. Quando você vai abordar alguém, você pode abordar dessa forma. Você chega num balcão de central de turismo, né? Você chega sumimasen. Ou então você vai perguntar para um funcionário da estação ou do aeroporto, sumimasen, ok? Aí você aborda a pessoa. E aí ele fala, Kyoto é o nome de uma cidade, né? Uma cidade muito bonita, por sinal, que se lê Kyoto. Ele tem um prolongamento aqui, tá? Em português a gente fala Kyoto, né? Mas Kyoto, ele tem esse prolongamento. Kyoto wa koko desu ka? Então, Kyoto é aqui. Então, temos a partícula wa. Então, o assunto principal dessa frase, sobre o que ele está falando, é sobre a cidade de Kyoto. E aí ele faz uma pergunta sobre, é aqui? Ok? E aí ele tem esse K após o desu para dar uma ideia de pergunta e de interrogação, ok? Perceba que na frase aqui eu não coloquei ponto de interrogação porque não precisa, ok? Agora eu quero fazer um adendo.
Na frase passada, eu falei que se você tirar o desu e simplesmente falar sem ele, a frase vai ficar informal. Entretanto, vamos pegar esse pedaço aqui, ó. Kyoto wa koko desu ka? Se eu falar dessa forma, Kyoto wa koko ka? Ó, eu tirei o desu e coloquei só o ka. Esta forma de falar pode soar rude, ok? Então, não faça perguntas só colocando esse ka no final, achando que vai ficar informal. Ele vai num limite além da informalidade. Ele pode soar rude, principalmente dependendo do tom de voz que você colocar. Se você quer fazer essa pergunta de um modo informal, e o objetivo disso aqui não é expandir demais, ensinei uma coisa, e se você quiser isso, se você quiser aquilo, mas só abrindo uma exceção aqui, se você quiser falar essa frase de modo informal, você pode falar assim, ó, Kyoto wa koko, ok? Simplesmente não coloca esse ka e fala isso numa entonação de pergunta, né? E aí você pode até, se for na linguagem escrita, você pode colocar o ponto de interrogação. Então, ó, Kyoto wa koko, né? Fala nessa tonalidade de pergunta, beleza? Próxima frase. Soko wa Tokyo desu. Kyoto wa koko desu. Aqui, aí é Tóquio. Kyoto é aqui, ok? Então, aqui ele falou soko. Soko significa aí, ok? E aí ele falou soko wa Tokyo desu. Aí é Tóquio. Isso aqui pode ser, eles podem estar apontando para um mapa, por exemplo, e você aponta um lugar, né? Então, ó, soko wa Tokyo desu. Esse lugar perto de você é Tóquio. Aí ele vai falar sobre Kyoto. Kyoto wa koko desu. Kyoto é aqui, ok? Então temos duas frases, né? Elas se complementam. Nessa primeira, o assunto principal é soko, que significa aí. E nessa segunda, o assunto principal é Kyoto, que é a cidade de Kyoto, ok? Perceba a partícula wa pontuando o assunto principal, sobre o que está sendo falado. Aqui na primeira eu estou fazendo uma afirmação sobre soko. E aqui na segunda eu estou fazendo uma afirmação sobre Kyoto. Beleza? Na próxima frase, ele fala Hokkaido wa asoko desu. Hokkaido é lá. Hokkaido é uma região do Japão que fica ao norte, ok? E ela é escrita assim, ó, Hokkaido. Aqui temos o tsu pequeno, Hokkaido. E aqui tem um prolongamento, ok? Ó, Hokkaido. E esse é o assunto principal da frase. Hokkaido wa asoko desu. E asoko significa lá, está longe de ambos, ok? Para você perguntar onde é algum lugar, você pode simplesmente falar Doko desu ka? Onde é? Essa palavrinha aqui, Doko, significa onde, ok? É usado em perguntas. Então, Doko desu ka? Onde é? Ok? Você faz uma pergunta. Isso está falando de algum lugar, né? Alguém te recomenda algum lugar, você Doko desu ka? Onde é? Aí a pessoa te explica. Agora, se eu quero especificar do que eu estou falando, né? Eu uso a partícula wa. Então, olha só esse exemplo aqui. Hoteru wa doko desu ka? Onde é o hotel? Ok? E aí eu tenho essa palavra, hoteru, que significa hotel. Hoteru. Ok? Presta atenção na pronúncia, não é roteiro, é hoteru. Hoteru wa doko desu ka? Onde é o hotel? Ok? E aí ele fez a pergunta. Seguindo esse mesmo modelo, porque isso aqui é um padrão que você pode utilizar em várias situações só trocando o local, assim você pode perguntar onde é e nunca mais se perder no Japão. A gente tem aqui Shibuya wa doko desu ka? Aonde é Shibuya? Shibuya, ok? Isso aqui é uma região de Tóquio, é um bairro de Tóquio muito legal. É lá que tem aquele cruzamento grandão de pessoas que dizem que é o maior cruzamento de pessoas do mundo. Shibuya, Shibuya, ok? E esse aqui é o assunto principal. Shibuya wa doko desu ka? Aonde é? Agora, vamos supor que você está perto de uma estação, você sabe que ela é ali, mas você não está achando a entrada. E você vê alguém com uniforme ali e quer perguntar, né?
Eki no iriguchi wa doko desu ka? Aonde é a entrada da estação? Então, primeiro eu tenho aqui a partícula no ligando. Eki no iriguchi significa entrada da estação, ok? E esse no aqui é o que liga ambos. Eu tenho eki, que significa estação, e eu tenho iriguchi, que significa entrada, ok? Entrada da estação. Eki no iriguchi wa doko desu ka? E aí eu tenho aqui a partícula wa pontuando o assunto principal e eu faço a pergunta, doko desu ka? Ok? Bom, entrei na estação e quero saber onde é a saída agora. E essa frase talvez você precise no Japão, porque tem algumas estações bem grandes com um monte de saída, você não sabe qual ir e tudo mais. Então, ó, desce as escadas, aí vai para outra linha, tem 3, 4, 5 níveis abaixo e tal, aí você não acha a saída. Você chega lá pro funcionário e pergunta, Koko no deguchi wa doko desu ka? Onde é a saída daqui? Né? Agora eu não especifiquei que é da estação, eu falei daqui, do lugar que eu tô. Você pode usar em qualquer lugar. Então eu tenho koko, que significa aqui. Só que ele falou koko no deguchi, significa saída daqui, né? A saída que pertence a aqui, porque a palavra deguchi significa saída, ok? Então, deguchi, koko no deguchi wa doko desu ka? Partícula wa, pontuando o assunto principal. Aqui eu tenho a partícula no, falando que a saída pertence a aqui, por isso que dá a ideia de saída daqui. E eu faço a pergunta, onde é? Doko desu ka? Ok? Bom, você pode perguntar onde é alguma coisa de modo informal também. Eu não recomendo que você fale assim com o funcionário do lugar. Fala dessa forma com um colega seu, com um amigo seu. Mas vamos supor que eu vou perguntar onde é o hospital, de uma forma informal. Byouin wa doko? Onde é o hospital? Perceba que eu simplesmente falei doko, que significa onde, numa tonalidade de pergunta, né? Numa entonação de pergunta, sem colocar o desu ka. Então essa palavra aqui, ó, byouin, significa hospital. A leitura dela fica dessa forma. Em kanji ela é um pouco complicada mesmo. Fica byouin, byouin, ok? Então, byouin wa doko? Onde é o hospital? E eu posso usar esse padrão também, não só para perguntar a localização de alguma coisa, mas eu posso perguntar onde está alguém também. Então, olha só. Oji-san wa doko? Onde está o avô? Essa palavra aqui, ó, oji-san, significa avô. Oji-san wa doko? Eu coloco a partícula wa no nome de alguém, né? E pergunto, doko? Onde está? Posso falar, oka-san wa doko? Onde está a minha mãe? Oni-san wa doko? Onde está o irmão mais velho? E assim por diante. Sensei wa doko? Onde está o professor? Ok? Então esse padrão ele pode ser usado para pessoas também, ok? Então chegamos ao fim de mais uma aula, aprendemos aqui mais algumas palavras relacionadas à localização e agora a gente já sabe falar aqui, aí, lá e sabemos perguntar onde. E nesse processo a gente aprendeu vários substantivos, várias palavras, né? Nomes de lugares, nomes de pessoas e tudo mais. Então, deixa seu comentário aí com as suas dúvidas. Se você vê alguma dúvida de alguém, você sabe a resposta, ajuda. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado numa outra oportunidade. Clica no gostei, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!